A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção, uma honra podermos estar novamente, não é? Neste 14 de outubro, para a nossa live, a CFJP, relacionada ao curso para a formação de jovens pentecostais, a nossa live de número 32. Que bênção, maravilha. Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos. Eu deixei separado aqui o texto de Paulo a Timóteo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O texto diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E tem mais: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Este é o texto de Paulo na segunda epístola que ele escreve para Timóteo. Nós lemos aqui do capítulo de número 3, a partir do verso 10 até o verso de número 17. Que benção! Pois esta é a palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui com uma Bíblia especial que ganhei de presente do pastor Lúcio Francis Tavares, por ocasião do Jubileu de Ouro da SEMEADAP, que é a Convenção das Assembleias de Deus lá no estado do Amapá. Por ocasião, uma festa muito linda que foi realizada na igreja onde o pastor Lúcio Francis pastoreia em Santana, no Amapá. Que bênção! Para mim foi uma satisfação muito especial poder ter participado dessa festividade. E agora eu, entre tantas Bíblias que eu vou usar logo essa. A Bíblia é versão revista Almeida, revista e corrigida, né? Então nós trouxemos ela para utilizarmos hoje. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem. Conte a benção. Paz do Senhor, pastor Arcos. Tudo bem? Tudo em ordem? Mas, rapaz, tá na benção. Hoje eu estou em casa. Deixa eu ajustar aqui, que parece que está cortando um pedaço de mim aqui. Vamos lá. Pronto. Hoje eu fiquei por casa porque fechou o tempo aqui e dava a impressão de que ia cair um temporal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar em casa, deixei a porta lateral aqui aberta e entrando uma brisa boa aqui. Tá quente, né? A Pucarana tá maravilha. quente. Pucarana tá quente, mas nós estamos aqui em paz. Aqui também tá bem quente. Pois é, deu temporal aí no domingo, não foi? Foi. Pois é, aqui ameaçou, rapaz. Ameaçou um negócio meio feio. Até eu voltei para a escola, depois que eu já tinha vindo de lá, para poder desligar o servidor da rede. Deixei tudo desligadinho lá, porque a coisa dava pinta de que ia ser bem feio. Mas enfim, não foi nada daquilo que estava previsto. Ainda que tenha chuva, previsão de chuva ainda para hoje, para a noite, né? E também para amanhã. Mas graças a Deus estamos aí em paz. Maravilha. Pois bem, meu pastor, nós estamos aqui com uma relação que ela só aumenta, né? Hoje aumentaram mais de 10 perguntas foram acrescentadas na nossa lista. Obviamente que eu não trouxe todas elas para a live hoje, porque não dá tempo, né, de responder tudo aqui. Mas nós podemos já darmos início. Vamos ver se a gente elimina. Não, vamos aproveitar, vamos remindo o tempo, né? Com certeza, Bíblia com certeza. Com certeza. Então vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui foi a questão que foi levantada pelo, eu não sei se é irmão ou se é irmã, Aldeni Paixão.
Aldeni Paixão fez uma colocação e aí emenda com uma pergunta. E é interessante essa questão aqui, não é? Se quando morremos, vamos para o paraíso, quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, nós vamos para onde? A ideia que se completa é essa. Se quando morrermos, vamos para o paraíso. Ao voltar Jesus, os mortos serão ressuscitados e aí nós vamos para onde? Porque aí essa questão é interessante, porque a gente tem que ver também qual é a nossa condição quando nós morremos, né? A Bíblia diz nosso corpo, a Bíblia diz o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu, né? Ou seja, fica sob o controle de Deus. E aí, claro, no caso do salvo ou da salva, né? No caso da nossa irmã, a sua alma e o seu espírito, que são diferentes, mas são indivisíveis, que constituem, como diz a Bíblia, o homem interior, não é? A parte imaterial, essa parte imaterial fica sob o controle de Deus, no caso do salvo, vai para o paraíso, não é? Agora, de acordo com Apocalipse 16, versículos 9 e 10, ali se menciona, por exemplo, o estado dos mártires da grande tribulação, que vão ser salvos, né? Pessoas que serão salvos no período tribulacional. Ali a Bíblia diz que eles estão debaixo do altar de Deus, claro, subentende-se que eles estão no paraíso, né? Que é o lugar para onde vão os espíritos dos salvos, e ali, as pessoas que estão ali, elas estão tendo lembranças da terra, e lembranças negativas, porque elas estão pedindo vingança. Esse texto, a gente até explicou, né, quando nós estávamos naquela série de lives escatológicas. Muito bem, então a diferença aí é a seguinte: quem morre hoje, claro, o espírito, ou a parte espiritual ou imaterial, já vai para o céu, por assim dizer. Aliás, a rigor, né? Veja, esse negócio de falar que vai para o céu é algo que a gente tem que entender bem, porque a rigor nós já estamos no céu, não é? Porque a terra está suspensa no que nós podemos chamar do primeiro céu. A Bíblia fala do primeiro céu, a Bíblia fala das regiões celestiais. Paulo foi no terceiro céu. E tem o céu dos céus onde Deus está. Então, a pessoa que parte para a eternidade, nessa condição, o corpo está na sepultura e a alma e o espírito vão para o paraíso, ela não está ainda no seu estado pleno, ela não está desfrutando de toda a plenitude do céu. Essa plenitude só será desfrutada depois que a pessoa tiver o seu corpo glorificado. Isso vai acontecer quando? No arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, veja, ressuscitarão primeiro. O que significa isso, ressuscitarão primeiro? Jesus, quando voltar, a parte espiritual dos salvos que está lá no paraíso, ela descerá para se encontrar com os corpos que estão na terra. Aí vai haver a transformação, a glorificação, e aí sim, a pessoa no seu estado pleno, aí ela vai ingressar no céu, mas agora em toda a sua plenitude. Então a diferença é essa. A nossa irmã pergunta, se quando morremos vamos para o paraíso é o quê? É uma antessala do céu. O céu na sua plenitude. É uma antessala. Assim como também o Hades é uma antessala do inferno final. O inferno final também é quando a pessoa estiver na condição plena, espiritual e corpo. Tanto que vai acontecer lá no juízo final, o mar dará os seus mortos, a terra, como a Bíblia diz, porque haverá reunião da parte imaterial com a parte material também, para a ressurreição. Claro que não vai ser uma ressurreição em glória, vai ser uma ressurreição
ignominiosa, ou seja, um corpo de vergonha. É uma reconstituição, não é uma glorificação. E aí a pessoa, no seu estado pleno, ela vai ser lançada no lago de fogo, que é o inferno final. O ímpio que morre hoje não vai para o inferno final, vai para o Hades, que já é um lugar de tormentos, mas não é o inferno final. Da mesma forma, o salvo que morre hoje não vai para o céu em toda a sua plenitude, vai para o paraíso. Após a ressurreição e glorificação do corpo daqueles que morrerem em Cristo, os que estiverem vivos também vão ser glorificados, e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares, diz a Bíblia, e aí sim nós vamos ingressar no céu em toda a sua plenitude. Será que ficou claro, pastor Hermes? Com certeza, com certeza. Inclusive, contempla uma pergunta que passou agora ali, que de repente pode ser encaixado, é os que não são salvos, o espírito deles não volta para Deus? Foi a pergunta que o nosso... Volta para Deus, mas em que sentido? No sentido de que fica sob o controle de Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Não quer dizer que está salvo. Não que vai desfrutar da salvação, né? É, porque Jesus falou, não é? Lá em Mateus 10 e 28. Não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, por mais que a gente fale do diabo, mas quem lança no inferno não é o diabo. O próprio diabo vai ser lançado lá. Quem lança a pessoa no inferno é o próprio Deus. Porque Deus, que claro, Deus não tem prazer de fazer isso. Mas aquele que não aceita a obra de Deus e a salvação em Cristo Jesus, essa pessoa está fazendo a escolha, né? Está rejeitando. Né? Exatamente, já está condenado. Jesus falou lá, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, né? Tem a vida eterna, não entrará em condenação. Isso no capítulo 5. Porque no capítulo 3 ele tinha dito, né, que já está condenado aquele que não crê no Filho de Deus, aquele que não crê no Filho unigênito, já está condenado. Maravilha. Está aí a questão, então, que foi levantado. Eu não sei se é pela irmã ou se é pelo irmão, Aldenir Paixão. Esse nome aí parece ser unissex, né? É, Aldenir Paixão. Pode ser homem, pode ser... Mas, de qualquer forma, né? A pergunta é muito boa, é válida, porque isso, na verdade, tem muitos irmãos, muitos crentes que têm essa dúvida, né? Essa dúvida. Aqui nós temos agora o Ijarison. Ele pergunta a respeito de Matias. Parece um nome sueco aí, alguma coisa assim. Pois né? olha, rapaz, é um negócio muito chique. Ele está perguntando a respeito do Matias. Ele diz, olha, em Atos capítulo 1 se menciona a respeito de Matias, que foi sorteado para ocupar o lugar de Judas. E ele quer saber se há outro texto na Bíblia que menciona a respeito de Matias, algo que a gente possa mencionar aqui. A grande verdade, pastor Ecos, é que todos os apóstolos, com exceção de Pedro e João, e Tiago, que depois é mencionado no capítulo 12, quando ele é morto, né, a espada, com exceção de Pedro, Tiago e João, os outros desaparecem, todos. Né? Então, não é só o caso de Matias. Matias também ele aparece ali, no capítulo 1, depois não aparece mais. Aí, capítulos 2, 3, 4, 5, quem aparece é Pedro, Tiago e João. Aliás, Pedro e João, né? Pedro como protagonista, João acompanhando Pedro ali e tal, agindo também. No capítulo 6, 7, 8, Estevão e Filipe roubam a cena, porque são dois diáconos, mas eles assumem ali o protagonismo como pregadores e tal, se destacam. Quando chega no capítulo 9, Pedro ainda é mencionado, mas Paulo entra em ação. Começa a aparecer Paulo. No capítulo 10, Pedro de novo é mencionado, tal. Capítulo 11 já mostra ali Paulo e Barnabé, os dois ali. Capítulo 12 ainda fala um pouco de Pedro, quando ele é preso, né, e depois é solto e vai lá para a casa de Tiago. Aliás, para a casa de Maria, né, onde Tiago estava. Estava reunido, né? Tiago, irmão do Senhor, não é? Não o Tiago apóstolo, porque esse já tinha morrido. Tiago, irmão do Senhor.
que também viria a ser apóstolo, mas não dos 12, né? E ali, a partir do capítulo 13, Lucas, ele simplesmente se volta para Paulo, para a obra de Paulo. Aí você veja a importância do trabalho de Paulo, né, para Deus. No capítulo 15, volta-se, claro, ali volta mais uma vez a menção a Pedro, né, a João, ali aos apóstolos de maneira geral. Mas os apóstolos realmente desaparecem. E Matias, o que a gente tem dele realmente é só alguma coisa ali na história paralela dos pais da igreja. Segundo alguns escritos, né, Matias teria seguido para a Etiópia e posteriormente para uma região chamada Cólquida, né, conhecida como Geórgia Caucasiana, onde ele acabou morto, crucificado. Isso é o que diz a tradição, não é? Mas na Bíblia realmente não tem mais nada, nem sobre Matias e nem sobre os outros apóstolos também, a não ser Pedro e João. João, claro, também escreveu epístolas, né? Tiago, irmão dele, filho de Zebedeu, acabou sendo morto, capítulo 12, e a sua biografia se encerra ali, não é? Maravilha, tá ótimo. Eu penso que em algum momento nós poderíamos trazer alguma informação aqui também a respeito de Tiago, porque são vários os Tiagos que estão mencionados na Bíblia e por vezes os irmãos acabam misturando um com o outro, né? E aí cria-se uma situação até desconcertante. Tem o Tiago, irmão de João, e tem o outro Tiago que é chamado Tiago Menor, né? Que é confundido muitas vezes com o Tiago, irmão do Senhor, que veio a se tornar pastor da igreja em Jerusalém. E é ele que preside lá o concílio, né? E também escreve a epístola de Tiago. Mas maravilha. É isso aí. E o Tiago, irmão de João, inclusive, quando a Bíblia diz que ele foi morto à espada, o texto ali, conforme está no grego, fica claro que ele foi decapitado, né? Então não foi só Paulo e João Batista que foram decapitados, o Tiago também foi, né? Também foi. E outra curiosidade, só aproveitando aqui, outra coisa importante sobre Tiago é que quando ele morreu, não foi necessário sucessor, não é? Interessante isso. Quando Judas morreu, Pedro fez ali aquela reunião e leu lá no livro de Salmos e disse, olha, temos que substituir aqui Judas. E alguém pensa que Judas foi substituído porque ele morreu. Não. Judas foi substituído porque ele se desviou. Judas, alguém diz que ele nunca foi salvo, mas ali está uma prova de que ele foi salvo um dia e se desviou, porque foi necessário escolher um sucessor justamente porque Judas perdeu a salvação, né? Porque ele se desviou. E o próprio texto de Atos diz, Atos 1:25, que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele escolheu. Ele podia ter escolhido bem ou mal, ele escolheu mal. Agora, Tiago morre e ninguém fala de substituir. Por quê? Porque Tiago morreu salvo. A questão da sucessão de Judas não foi porque ele morreu, mas foi porque ele morreu desviado. Dele, né? Ele morreu desviado, né? E era necessário, Jesus fez uma promessa para os 12, né? Então, Pedro se preocupou com isso, que alguém precisava estar no lugar de Judas para preencher o número dos 12, porque Jesus fez uma promessa de que os 12 estariam com ele, né? Lá no futuro. Maravilha. Está esclarecido então para o nosso irmão Jarisson, né? A respeito de Matias. Agora, o Gerson Pinheiro, ele está fazendo... Quer dizer que foi Jarisson e agora é Gerson, rapaz. Agora é o Gerson ponto Pinheiro. Parece Primeiro uma foi dupla, o Jarisson, né? Agora é o Gerson ponto Pinheiro. Bem parecido. Parece uma dupla aí, Jarisson e Gerson. Bem parecido, é. Pois é, ele tá questionando... esse aqui é um aspecto, pastor, que inclusive está sendo muito discutido hoje em dia, né? Inclusive dentro da nossa Assembleia de Deus. Ainda Sim. que não vejo por que esse assunto entra em discussão, mas, enfim. Ele está pedindo alguma explicação a respeito de
exercer o ministério só se for batizado no Espírito Santo e com evidência de falar em outras línguas. Olha, pastor Alex, toda a igreja, né, toda denominação tem o seu perfil, né, e esse perfil abarca 3 aspectos: teológico, eclesiástico e consuetudinário, né, ou seja, usos e costumes. Então, o perfil teológico, o ideal é que fosse igual para todos, porque a teologia, nós derivamos a doutrina da Bíblia, mas a gente sabe que tem diferenças também nessa parte, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus tem na sua declaração de fé ali o que ela defende quanto à salvação, não é? A questão da herança arminiana, wesleyana, na parte também da escatologia. Nós somos pré-milenaristas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas clássicos, futuristas. Então, esse é o nosso perfil, grosso modo, teológico, né, que muitas vezes é resumido naquele bordão, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingre: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então é o nosso perfil teológico, a nossa identidade. Nós temos também uma identidade eclesiástica, a nossa forma de governo da igreja, a organização, a hierarquia. Alguém diz que a igreja tem muita hierarquia, mas Deus é hierárquico na sua maneira de trabalhar. Alguém pensa que hierarquia só existe nas Forças Armadas. Não, Deus hierarquiza também. Veja que até os dons, a Bíblia diz: primeiramente pôs Deus na igreja apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, etc, etc. Deus hierarquiza, Deus é um Deus de ordem, Deus trabalha com ordem. Então a Assembleia de Deus também tem a sua ordem hierárquica, teus pastores e tal, teus evangelistas, teus presbíteros, teus diáconos, teus cooperadores. Então, toda a igreja, se você for na igreja presbiteriana, também tem a sua forma. A igreja batista também, ou seja, é o perfil. E na parte de usos e costumes é a mesma coisa, né? Então, veja, essa questão do batismo, da pessoa ter que ser batizada no Espírito Santo, e nós cremos, nós como pentecostais, cremos que a pessoa batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas, porque no livro de Atos a gente vê isso, que as línguas são o sinal ou a evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então a Assembleia de Deus, ela tem essa norma, é uma norma da Assembleia de Deus. E alguém dirá: essa norma é bíblica? É bíblica. É bíblica, não é? Está na Bíblia. Alguém poderá questionar: mas veja, se você é da Assembleia de Deus, você não tem que questionar. Porque a gente já falou aqui, parece até que a gente está exagerando. Hoje em dia tem igrejas para todos os gostos. Eu já falei aqui, o dia que eu encontrar uma igreja melhor que a Assembleia de Deus, eu vou para lá. Mas até hoje eu não encontrei. Para mim, a melhor igreja que existe, a melhor denominação é a Assembleia de Deus. O pastor Antônio Gilberto também dizia isso, eu estou imitando ele, né? E ele partiu para a eternidade com mais de 90 anos, dizendo isso, que a melhor igreja era a Assembleia de Deus. Então veja, não é questão de ser bairrista, de ser denominaciólatra, para usar um termo exagerado, mas cada pessoa está numa denominação prioritariamente porque tem que gostar, não porque está lá forçosamente, né? Então, veja, se você está na Assembleia de Deus, tem que entender. Na Assembleia de Deus, é regra. Para ser obreiro, tem que ser batizado no Espírito Santo. Mas com a evidência de falar em novas línguas, né? Aí alguém dirá: qual é a base bíblica para isso? Isso aí é regra dos homens. Não é dos homens, não. Tem várias referências, mas a principal é aquela de Atos 6, que fala dos diáconos. O que diz lá? Escolhei dentre vós 7 varões. Primeiro, de boa reputação, porque o obreiro tem que ter uma boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Irmão Ciro, cheio do Espírito Santo não é batizado com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é diferente. Veja, o termo cheio do Espírito Santo é um termo polissêmico. Ali é batismo do Espírito Santo, sim. Não é? Ali é. Em outros casos, claro, quando Paulo falou, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, ele estava falando realmente de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Agora, em Atos 6, pelo contexto,
fica claro que é uma referência, sim, à pessoa revestida de poder. E aí você vai comparando um texto com o outro, a Bíblia explica a própria Bíblia, você vai chegar em Atos 1:8, né, que diz lá, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. E lá em Atos 2, que eles foram revestidos de poder e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E foram cheios, diz a Bíblia. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, em Atos 6, quando diz que os diáconos eram cheios do Espírito Santo, eles eram batizados no Espírito Santo, né? Então, é uma norma. Em outras igrejas você não tem essa norma, mas é uma norma da Assembleia de Deus baseada na Bíblia. Maravilha. E a gente que está na Assembleia de Deus acata a norma que está na Assembleia de Deus. Eu até um dia desse, eu não sei se foi ríspido ou grosso, né, o camarada veio com umas perguntas desse tipo assim, capciosas. Eu falei, meu irmão, se você não está de acordo com isso aqui, está muito fácil. Rapaz, aqui na nossa cidade tem mais de 40 denominações diferentes. É só procurar uma delas e se agregar lá e está tudo certo. É igual, veja, a questão escatológica, né? Não sabe que a questão escatológica tem muita discussão, né? Com certeza. Mas veja, a nossa igreja tem uma declaração de fé. E na nossa declaração de fé diz que o arrebatamento da igreja ele é secreto e antes da grande tribulação. Aí a gente faz um vídeo, alguma coisa, a pessoa vai os batistas questionar, os presidentes, tá bom, a gente atende, respeita, responde. Mas aí vem um camarada e fala assim, olha, eu sou assembleiano, mas eu não aceito. Falo, meu irmão, alguma coisa está errada. Está errado. Porque o assembleiano ele tem que subscrever a sua declaração de fé. Com certeza. Né? Então, eu como assembleiano, eu subscrevo a nossa declaração de fé. Eu defendo a nossa declaração de fé, entendeu? Graças a Deus, a nossa declaração de fé, ela é bíblica, não tem nenhuma invenção ali, não tem nenhuma novidade. O que a Assembleia de Deus defende, ela defende desde a sua primeira década de existência. A gente tem enfatizado aqui que desde 1916 já existe uma declaração de verdades fundamentais. Aliás, antes disso, se você buscar na história, você vai ver que os suecos já tinham ali um esboço da declaração de fé. Mas nós, depois, claro, a partir de 1900 e pouco, lá nos Estados Unidos, já foi feita uma declaração de verdades fundamentais, livros foram lançados com base naquelas verdades fundamentais, de Lund, P.C. Nelson, Meyer Perman e tal, e depois, em 1960, teve uma revisão. E nos dias de hoje a gente tem, 2017, a nossa versão em língua portuguesa que está em total harmonia com isso. Então a Assembleia de Deus ela tem uma história. Não é uma igreja que começou agora, uma igreja de fundo de quintal, que cada um inventa a sua doutrina. Claro que a Assembleia de Deus tem ainda problemas, porque ela se dividiu e se subdividiu. Mas quando você fala de declaração de fé, você está falando de uma convenção, você está falando de uma casa publicadora, tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Se lá na ponta tem alguém que não está andando de acordo com essa regra, aí a pessoa está fazendo isso por sua própria vontade e tal, mas não está andando em sintonia com aquilo que é a nossa diretriz. Não é? Eu vou socorrer aqui o nosso companheiro Júnior, lá de Matões, no Maranhão. A declaração de fé é, de fato, o credo da Assembleia de Deus. Ele perguntou ali, né? É, de fato, o credo mais atual, elaborado pelos líderes da nossa igreja e homologado em plenário de Assembleia Geral da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, na verdade, a nossa declaração de fé, o nosso credo, com certeza. Então, a gente tem, só para explicar um pouquinho melhor isso, no Mensageiro da Paz é divulgado ali aquele cremos, que é resumido. Né? Tem os mesmos pontos, mas é bem resumido. A declaração de fé é realmente a pormenorização do nosso credo, daquilo que nós cremos. Né? Então é importante, cada assembleiano, principalmente o obreiro, o pastor assembleiano, não pode... Né? Não é só ter, às vezes o camarada compra por bonito e põe na estante, né? Põe na gaveta, põe na prateleira, põe assim na parte de trás, para quando ele for fazer uma foto aparecer que ele tem. Não, isso é para você debruçar, ler e conhecer de fato, para quando você for interpelado, saber defender aquilo que crê, né?
E se aprofundar, porque ali é só um resumo, né? E aí a gente tem os livros e tal, que apoiam, né? A gente tem aí os nossos mestres, Tony Gilberto, Ezequias Soares da Silva, Elinaldo Renovato de Lima, Elenay Cabral, os nossos mestres aí, né? E tal, que estão esposando isso há muito tempo. O pastor Evandro é uma bênção. O pastor Evandro hoje, ele fez um negócio lá... Quebrou tudo lá, você viu? Rapaz. Não vou dizer o nome da emissora aí, que rima com bobo, né? Uhum. Mas ele imitou lá um apresentador lá e tal, né? Boa noite e tal. Só que faltou, eu falei para ele que faltou colocar assim, boa noite, né? Até às 22 horas na live do CETAD. Pois é. Não, mas na próxima ele não vai perder a oportunidade. Pastor Evandro, uma satisfação. Para os irmãos que não conhecem, o pastor Evandro é um companheiro nosso de Palmas, no Tocantins. Eu vi que o pastor Josiel Capixaba, que é também parceiro nosso, tem núcleo do nosso curso na igreja. Grande pastor Josiel. Companheiro, Josiel. Pois bem, meu pastor. E missionária Marta. Isso, a esposa dele é Marta. Casal abençoado. Mas olha, quando eu estive com ele em Manaus, na escola bíblica, o ano retrasado, não foi? Que eu fiquei sabendo que ele já foi pastor, rapaz, em Jaraguá, em Guajará-Mirim, Rondônia, na fronteira ali com a Bolívia. Ele já pastoreou aquela igreja lá por um bom tempo. Tem história, né? Tem história, está bem andado. Pastor Josiel, Deus abençoe. Os irmãos todos que estão conosco, né, já se apresentaram ali, além dos capixabas e dos tocantinenses, né, os cearenses também que estão com a gente. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Olha, a respeito da Assembleia de Deus, eu poderia contar um testemunho. Acho que nós fizemos uma live lá no mês de março, quando começou a pandemia, a respeito da nossa vida, né? Tanto você falando da sua, quanto eu falando da minha. E lá eu tornei público que eu me converti na Igreja Metodista do Brasil. E quando me batizei na Igreja Metodista, eu me batizei por derramamento. Né? Batizei por derramamento, casei com a filha do pastor Acioli, presidente da Assembleia de Deus. E quando foi para mim me tornar membro da Assembleia de Deus, o dia que eu falei com ele, olha, eu vou ser membro da Assembleia de Deus, eu já sabia qual era a pergunta que vinha depois. Porque se eu vou estar na Assembleia de Deus, eu tenho que me enquadrar no perfil da Assembleia de Deus. Qual era a primeira coisa que tinha que acontecer? Eu tinha que ser batizado novamente por imersão, que é o batismo que é aceito, né, pela Assembleia de Deus, é o batismo bíblico aceito pela Assembleia de Deus. Então, eu já sabia. Tanto que o pastor Acioli fazia tempo que já não realizava mais batismo, mas naquela ele quis fazer o batismo, porque daí ele ia batizar o genro dele, né? Pensa que satisfação. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, meu pastor. Vamos seguindo aqui, porque o Gabriel Fraga tem uma pergunta aqui a respeito dos apócrifos. Você comentou a respeito dos apócrifos na live de quarta-feira da outra semana. Ele está agora aqui perguntando se você indica para conhecimento os livros apócrifos e se pode ser levado em consideração algo sobre os livros, o conteúdo dos livros apócrifos, ou se é tudo mentira. Não chega a ser mentira, obviamente, né? Mas vamos lá. O Gabriel Fraga está ali. Ó. Olha, irmão Gabriel, já que o irmão está aí, me dirijo diretamente ao irmão e a todos, né? Para assuntos doutrinários, nunca, né? Não serve, não presta. Né? Porque nós já explicamos aqui que os livros apócrifos eles foram introduzidos no Antigo Testamento, não no Antigo Testamento propriamente dito, mas na tradução, né? Na tradução em latim, né? Feita pela Igreja Católica Romana, eles introduziram 7 livros que surgiram do período interbíblico, mas que foram rejeitados pela comunidade erudita judaica. Então, os mestres do judaísmo não aceitaram aqueles livros, porque tem uma série de problemas e tal, não tem o selo da inspiração divina, não fazem parte do cânon do Antigo Testamento, onde eles foram introduzidos. Só que a Igreja Católica fez isso no século XVI, em 1546, por ocasião do Concílio de Trento, porque era uma resposta à Reforma Protestante. A Reforma estava ali invadindo toda a Europa e tal, e um grande movimento de
em favor da Bíblia, né, da palavra de Deus, né, sola escritura. Aliás, estamos no mês da reforma, né? Sola escritura, sola gratia, solus Christo, sola fide, soli deo glória. Ou seja, e a igreja romana não podia ficar para trás. Então eles resolveram fazer a contra-reforma. Aí vieram com esses livros aí, que defende o purgatório, defende a oração pelos mortos, defende a salvação pelas obras. Então, doutrinariamente, não presta. Né? Agora, o irmão perguntou se tem alguma utilidade para o conhecimento. Aí sim. Conhecimento do quê? Da história. Porque se você ler lá os livros de Macabeus, por exemplo, lá fala a história do período interbíblico. Né? Fala, por exemplo, em escatologia, a gente citou bastante, que eu até li aqui a Bíblia católica, na parte de 1 Macabeus, que fala daquele homem Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio, porque ele introduziu ali a estátua de Zeus no templo, sacrificou porco, e Jesus se referiu a ele. Quando Jesus falou do abominável da desolação, claro que Jesus falou de uma profecia para o futuro, mas ele se referiu ao que já aconteceu no passado, para dizer que vai acontecer a mesma coisa no futuro. Então, irmão Gabriel, é útil para conhecimento geral da história, mas para a doutrina não. Para a doutrina, só os 66 livros inspirados por Deus mesmo, que tem o selo, né, da inspiração divina. Maravilha. Tá resolvido aí com o Gabriel. Ó, o pastor Josivaldo está ali. Ele falou, pastor, eu não vou te perdoar se você não me mandar um abraço. Então receba aí um abraço apertado e um suspiro dobrado. Quem é o pastor? A todos os nossos, pastor Josivaldo, que é de Parnaíba, no Piauí. Ah, Parnaíba. Nós temos muitos alunos, né, no estado do Piauí. O pastor Josivaldo é parceiro nosso. Deus abençoe ao pastor, a sua casa, a igreja, né, que está ali na sua liderança. Deus abençoe grandemente aí cada um de vocês e os nossos irmãos piauienses. Deus abençoe vocês. Agora o nosso irmão, o Jarison, ele volta aqui com uma outra pergunta a respeito de Lutero. Por que Lutero traz uma crítica ao livro de Apocalipse? O irmão Jarison, ele não cita a fonte, né? Não sei a que ele está se referindo. Não sei que fonte, mas a afirmação que ele faz, ela procede, porque de fato, Lutero, não é que ele, não é que ele não gostava do livro de Apocalipse. Ele, na verdade, não deu muita ênfase, não deu muita atenção, tanto que hoje em dia, os nossos irmãos aliancistas, né, o aliancismo advém de Lutero. Os irmãos aliancistas, eles criticam o dispensacionalismo, falam que é uma escola nova, mas o culpado disso aí, entre aspas, é Lutero. É Lutero, é Calvino, porque eles não se preocuparam com o livro de Apocalipse. Pode ver Calvino escreveu muita coisa, mas Calvino não se preocupou com o livro de Apocalipse. O próprio Gerald Bray, né, naquela obra que eu já recomendei aqui várias vezes, a história da interpretação bíblica, o próprio Gerald Bray reconhece, eu até separei aqui um trecho da obra de Gerald Bray, que ele diz assim, ó, tanto Lutero como Calvino usavam o Apocalipse de tempos em tempos como uma fonte de instrução e consolação, mas nenhum deles parece ter tido uma visão sistemática dele. Pelo que parece, eles tentaram interpretá-lo historicamente, ou seja, não consideraram como um livro profético. Historicamente, como uma profecia, né, das provações que a igreja experimentaria e da vitória final que ela conquistaria. Mas, assim, bem genericamente, eles não quiseram interpretar. Então, a crítica, na verdade, não foi propriamente ao livro. Talvez ele criticou a forma como alguns hermeneutas e exegetas interpretavam, porque, lamentavelmente, a linha de Lutero foi uma linha de um pai da igreja chamado Dionísio de Alexandria, que era discípulo de Orígenes. Então, esse Dionísio de Alexandria, lá do século III, ele claro, a escola de Orígenes era uma escola alegórica, né? Alegorizava tudo.
Dionísio, ele não era tão alegórico, ele até gostava também de interpretar partes da Bíblia de maneira literal, de maneira histórica, que não era comum na escola lá de Alexandria, de Orígenes, porque quem estuda sobre a história da interpretação sabe que houve duas grandes escolas no princípio, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia da Síria. A escola de Antioquia da Síria, ela era mais literalista, ela defendeu o que nós chamamos hoje de método histórico-gramatical, de interpretar a Bíblia de maneira literal, histórica, a menos que o próprio contexto indique que não é literal, e aí é uma alegoria, né? Ou deve ser interpretado de maneira alegórica. A escola de Alexandria, de Orígenes, e antes dele, de Filo, aquele homem que viveu no mesmo período de Cristo, mas cujos escritos só foram ser melhor conhecidos no século II, no século III. Então, Filo de Alexandria, Orígenes e os seus discípulos, eles alegorizavam o texto sagrado. E é o que acontece com o Apocalipse, lamentavelmente. Muitos pensam que Apocalipse é uma grande alegoria. Apocalipse, ele tem, na verdade, alegorias, ele tem informações simbólicas, mas ele fala de uma realidade, do que vai acontecer realmente. É um conteúdo profético. E o nosso irmão Lutero, lamentavelmente, fazendo uma crítica, e o próprio Gerald Bray, que é um erudito que reconhece, né? Ele diz que Lutero realmente não se preocupou com a interpretação de maneira sistematizada de Apocalipse. E aí os nossos irmãos aliancistas ficam falando, reclamando, que só agora no século XIX, o nosso irmão John Nelson Darby, né, resolveu sistematizar e tal, ele inventou o dispensacionalismo. Não, ele não inventou o dispensacionalismo. A doutrina bíblica não é inventada, ele apenas sistematizou. Lá, né? Ele fez o que Lutero e Calvino não quiseram fazer, né? E é isso que acontece. Mas eu acredito que, eu não sei qual é a fonte do nosso irmão Jarison, mas eu creio que é nesse sentido que ele quis dizer, que Lutero, ele não deu muita ênfase para o Apocalipse. Não é que ele não cria que o Apocalipse era parte integrante da palavra de Deus, ele cria, mas ele não deu tanta atenção, ele não quis. Como hoje em dia, não sabe, tem pessoas hoje em dia, eu vejo pessoas dizendo, eu não me interesso com escatologia é secundário. Não é bem assim, porque tudo desemboca na escatologia. Quem estuda sobre o Espírito Santo, tem escatologia lá. Quem estuda sobre Jesus, cristologia, tem escatologia lá. Quem estuda sobre soterologia, tem escatologia lá. A escatologia está presente em todas as grandes doutrinas da Bíblia. E alguém pensa que pode desprezar a escatologia, não é? Não é bem assim. Maravilha, tá aí. Agora volta aqui o nosso companheiro Gabriel Fraga. Olha aí, ó. É a segunda do Gabriel hoje. Tem algum livro que fale sobre as doutrinas de outras igrejas e seitas que tenha e que possa indicar? Outras igrejas e seitas? Me parece aí que ele quer livros que falem da história das igrejas ou das denominações e também das seitas. Aí num livro só é difícil você encontrar. São vários, né? Sobre a história das denominações, tem um livro muito bom do Roger Olson, né? Roger Olson, um livro pela editora Vida, História das Controvérsias na Teologia Cristã, é um livro que fala das denominações. Ele está aí, ó. Estou querendo comprar. Tá certo. O Justo Gonçalves também é um grande historiador e pastor, né? Ele tem um livro também, História da Teologia Cristã, pela editora Hagnus. Então, esses dois livros são interessantes para falar sobre como as doutrinas foram sendo defendidas e tal ao longo dos séculos, e aí vão se formando denominações, segmentos. Eu falei aqui do aliancismo, que vem de Lutero, depois vem outros movimentos, o neoaliancismo, o dispensacionalismo clássico. Hoje em dia tem outros tipos de dispensacionalismo, como principalmente o progressivo, mas já tem outros também, né? E assim por diante, e o pentecostalismo e tal, e o neopentecostalismo, ou seja,
essa obra do Roger Olson, História das Controvérsias da Teologia Cristã, é muito interessante nesse sentido. Aí já começa a entrar também um pouco na área de seitas, como ele falou. Aí a CPAD tem livros interessantes. Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira, é um clássico, ali você vai encontrar uma explicação sobre seitas e heresias. Heresias e Modismos, de Ezequias Soares, também, é um bom livro, também da CPAD, e aí tem vários livros. Modéstia à parte, eu tenho alguns livros também, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, tal, é nessa linha também de falar dos erros, principalmente os erros no meio do evangelicalismo, né? Porque a gente tem as seitas, tem as falsas, os falsos ensinamentos, né? A doutrina falsa que vem de fora, né? Que está presente nas religiões, nas seitas, mas tem também as doutrinas falsificadas. Não confunda a doutrina falsa com doutrina falsificada. Doutrina falsa é o que vem de fora, já vem pronto. É a heresia que vem de fora, né? Que é mais fácil de identificar, claro, porque você sabe que o que vem das religiões e seitas é falso. Agora, a doutrina falsificada é o mal misturado com o bem, é aquilo que surge entre nós. Lembra quando Paulo falou lá para os crentes de Éfeso, para os presbíteros? Olha, eu temo que virão lobos cruéis, mas também entre vós surgirão, né, heresias de perdição e tal. Ou seja, de fora e de dentro. Pedro também falou lá em 2 Pedro capítulo 2, do que vem de fora e o que surge no meio do povo. Então, irmão Gabriel, tem vários livros, o irmão tem que aí ir formando a sua biblioteca, não é? E com certeza. Deu aí algumas dicas só, não é? Lembrando que os alunos do CETADB, que fazem o curso básico de teologia, estudam a respeito das heresias, das seitas e heresias, verdade, no módulo de Teologia Sistemática 5. E os que continuam estudando conosco e fazem o curso médio, nós também temos um módulo de apologética do curso médio, que também trata a respeito das questões de seitas e heresias. Então, esse é o apanhado aí para os nossos alunos, aqueles que estudam através do CETADB, lembrando que você pode acessar o nosso site, se ainda não é aluno, e se inscrever ali para estudar o curso de forma individual, online. Ou ainda, se você é um obreiro, dirige uma congregação, uma igreja, preside um campo, você pode abrir um núcleo para que os membros da sua igreja, em classe, possam estar estudando teologia através do CETADB, a escola de teologia que mais cresce no Brasil. Vem para o CETADB e estude teologia conosco. Inclusive, o pastor Ciro é quem escreveu o livro Teologia Sistemática 5 e também quem gravou as videoaulas dessa matéria que os alunos têm acesso no nosso portal de cursos online. Aí, e falando em escola, quem entrou aí, está conosco, é a Escola de Missões lá. Nosso pastor Eliseu, né? Eliseu. E a Eliseu nossa Martins. Irmã Sônia, né? Isso. Maravilha. Está aí o nosso Deus companheiro, abençoe. o irmão Alisson, colocou aí para a gente o endereço do site que você Maravilha. pode acessar e já estar se inscrevendo para estudar teologia através do CETADB. Não pode perder tempo. Pronto, agora chegou a vez do nosso irmão lá da Patrícia Bolos e Tortas. Eu tô querendo comer esses bolos. Dá uma chegada para lá, né? Amém. É isso quando aí. Passar essa pandemia aí, né? Pronto, a pergunta que o nosso irmão faz é a seguinte: qual o melhor livro que o senhor indica sobre oração e vida devocional? Olha, o melhor livro sobre vida devocional continua sendo a Bíblia, né? Não tem livro melhor do que a Bíblia. Então, ore, leia a Bíblia de modo sequencial, que é o melhor livro para você fazer o seu devocional. De manhã, aliás, quando você for fazer o seu devocional, Bíblia. Mas eu entendi a pergunta, estou só aproveitando a oportunidade. Então, o melhor livro para você fazer o seu devocional continua sendo a Bíblia. Leia a Bíblia pela manhã, ore, busque a Deus. Agora, leituras devocionais, obras que podem te ajudar também na sua vida devocional, você tem vários, né? Tem, por exemplo, a CPAD tem os clássicos do movimento pentecostal, obras extraordinárias. Biografias que você pode ler, biografia de Moody, Wesley,
obras, por exemplo, de autores como Charles Swindoll. Que livros extraordinários são os livros de Charles Swindoll. E tem também os livros de, não sei se você já ouviu falar, Ciro Sanches e Borges. Brincadeira. Os meus livros, modéstia à parte, também têm elementos devocionais, né? Agora, sobre a oração especificamente, irmã Patrícia e seu esposo aí, com seus bolos e tortas, que vocês sempre me despertam o interesse, porque, né, eu sempre me lembro que a irmã prometeu, né, que... Não, isso aqui está registrado. Está registrado, não vou Tá esquecer registrado. não. Nós vamos pegar um ônibus aqui com todos os funcionários do CETAD. A gente passa pelo Rio de Janeiro, junto ao pastor Círio, com a irmã Luciana e a irmã Júlia, e bora para o Nordeste. Bolos e tortas. Isso aí. Então, sobre a oração, para não ficar indicando aqui um monte de livro, tem um livro só que eu acho excelente. Que livro extraordinário, que ele tem um nome, assim, parece que é mais teológico, mas ele é amplo, ele trata de tudo sobre oração, inclusive aspectos devocionais, é muito bom, que é o livro Teologia Bíblica da Oração, de Robert Brent e Zenas Bicket, né? Livro da CPAD, esses dois autores, né? Robert Brent e Zenas Bicket, Teologia Bíblica da Oração, uma obra excelente. Maravilha, maravilha, tá ótimo. Eu recém-convertido, eu gostei muito de ler Os Heróis da Fé, porque ali são exemplos de obreiros, obreiros, né, irmãos que influenciaram vidas, que influenciaram países, e eram homens de oração, né? Eu fui muito, muito influenciado pelo exemplo de vida daqueles homens que estão ali, as suas histórias descritas, né, no livro Heróis da Fé. É um clássico, né? Com certeza, com certeza. E a CPAD tem também aquela biografia do Moody, né? Também. De Boanerges Ribeiro. Que livro extraordinário também, né? Hoje é chamado A Vida e Obra de Moody, mas era chamado antes Seara em Fogo. Seara em Fogo, Que livros extraordinários. Dá a ideia de que a gente é muito antigo, né? Quando a gente fala assim, quando eu li, era Seara em Fogo. Fala, rapaz, esses homens tão velhos demais, né? Eu tô relendo esses livros, porque eles são muito bons. Esse Seara em Fogo, por exemplo, ele fala... A gente às vezes pensa que vai ler um livro, vai mostrar só o heroísmo, os atos, né? Mas esse livro mostra quando o Moody teve um declínio terrível e ele estava ali quase acabando, o ministério dele estava se acabando. Estava se acabando. Houve um incêndio lá. Bom, não vou dar spoiler, né? Melhor a pessoa ler o livro, né? Pronto. O irmão Cláudio Martins, pastor Cláudio Martins, está nos Estados Unidos acompanhando a gente. Ele já colocou a mensagem, colocou outra e agora colocou de volta. Irmão do pastor Eliseu Martins, que é o nosso companheiro ali, diretor da EMAD. Está nos acompanhando lá desde Virgínia, né? Eu esqueci o nome lá, tem um outro nome lá. Ajuda aí, pastor Cláudio. Coloca aí o nome da cidade. Vamos ver. Mas tá bom. Me ajuda lá. Porque passou o texto ali, eu só gravei que é na Virgínia. Ele está sempre nos acompanhando. Mas o Rubens é de São Domingos do Araguaia, no Pará. Deus abençoe. Olha aí. Saudação maravilha. aí aos nossos amados irmãos. O mundo todo. Olha aí, Manassas. Olha aí, colocou aí, Manassas. Pronto, tá joia. Deus abençoe, pastor Cláudio. Pastor Cláudio Martins. Pela sua presença conosco aqui. Nosso amigo. Vai dar para mais uma ainda hoje, é a do Júnior, José Júnior de Matões. Aproveitar que ele está na live hoje e vamos responder. O José Júnior fez um perfil no Instagram para poder acompanhar as lives. Ele sempre via as lives no nosso canal no YouTube. Aí ele fez o perfil no Instagram e sempre está ao vivo com a gente ali. Deus abençoe o nosso companheiro José Carvalho Júnior, lá de Matões. Maravilha. Dizendo o seguinte, Jesus foi gerado por Deus, ou melhor, ele foi criado por Deus. Aí ele cita o texto. E o anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É nesse ponto que ele menciona, e cita Apocalipse 3,14,
que eu acabei de ler. O que quer dizer o texto ao mencionar Jesus como o princípio da criação de Deus? Olha, Jesus foi gerado, a Bíblia diz no Salmo 2, até profeticamente, né? Salmo 2, versículo 7. Só que quando a Bíblia diz que Jesus foi gerado, não é que ele foi o primeiro a ser criado. Quando a Bíblia diz que Jesus foi gerado, ali é uma referência à ressurreição de Jesus. Tanto que se você ler Atos dos Apóstolos, 13, versículos 32 e 33, você vai ver que Paulo, não há tempo aqui de ler, as horas já estão quase me mandando parar, mas leia Atos 13 depois em casa, irmão José Júnior e aqueles que tiverem interesse, 32 e 33, você vai ver que é uma referência à ressurreição de Jesus. Jesus confirmou, o Pai confirmou que Jesus era o seu filho unigênito várias vezes, dizendo, este é meu filho amado e tal, e a maior confirmação foi na ressurreição. Então, quando ali diz, tu és meu filho, hoje te gerei, aquilo se cumpre na ressurreição. Está lá em Atos, você leia depois, 13, versículos 32 e 33. Agora, essa referência aí de que Jesus é o primogênito da criação, não é que ele é o primeiro a ser criado. Quem diz isso aí são as testemunhas de Jeová, que interpretam erroneamente. Porque o termo no grego aparece, por exemplo, lá em Colossenses 1, 15 a 18, ali o termo é protótokos, no grego, que quer dizer, aliás, dá tempo, pastor Eco, de ler pelo menos esse texto, que explica bem, por gentileza, Colossenses 1, 15 a 18. Esse texto acho que é bom para enfatizar. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, para que em tudo tenha a preeminência, ou a primazia. Porque esse termo aí, primogênito, no grego é protótokos, que quer dizer proeminente. Não é que ele é o primeiro a ser, que foi criado, ele é o principal, porque ele é o criador. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, diz João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele não foi criado. A Bíblia diz que ele foi gerado, só que essa geração tem que ser entendida, porque, acho que dá tempo de ler, né? Vamos ler aqui para não ficar dúvida. Atos 13, 32 e 33... Está na mão. Paulo, no seu primeiro discurso registrado em Atos, claro que ele pregou várias vezes, mas o primeiro discurso registrado de Paulo em Antioquia da Pisídia, né? Olha o que ele disse, por gentileza, Atos 13, 32 e 33. E nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, Paulo aí deixa claro que esse salmo ele se cumpre na ressurreição de Jesus. Então a geração não é que ele foi o primeiro a ser criado, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, é uma referência principalmente... Salmo 2,7 aqui. Salmo 2,7, hoje te gerei, é uma referência à ressurreição de Jesus. Amém, pastor Ex? E a hora já finalizou aí. E o tempo se foi. Irmãos, domingo estaremos aqui, 11 horas da manhã. Não perca, nós teremos aqui na sequência as perguntas do Antônio Souza, Júnior Oliveira, o Jarisson, Damião Maciel, Lucas Joab, Diego Oliveira, deve ser Anderson, e o Costa Marivaldo, além de tantas outras que chegaram para a gente aí, de domingo para cá. Vamos acrescentar e vamos estar atendendo os nossos irmãos. Deus abençoe, pastor Ciro.
com a sua saudação, que o tempo urge. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. E domingo, se Deus quiser, tem mais. Maravilha. Deus abençoe os irmãos na paz do Senhor. Até domingo, 11 da manhã. Em nome de Jesus. Amém.